campeonato regional, campeonato paranaense. Mas nesse ano a nova diretoria da CBF resolve inverter o calendário e anunciou o Campeonato Brasileiro para o começo do ano. Houve uma diminuição no número de clubes, baixou para 40 clubes, e dessa vez todos os chamados grandes do futebol brasileiro participaram também. Portanto, o Campeonato Brasileiro de 1980 ia ter um grau de dificuldade maior em relação ao de 79. Na primeira fase, o Curitiba estava no grupo D, ao lado de outras 9 equipes. Na estreia, o Curitiba enfrenta o Atlético Goianiense fora de casa, o Coxa vai ao Serra Dourada. Os donos da casa abrem o placar aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o Curitiba empata com Freitas, ainda no primeiro tempo também. 1-1 foi o placar final, e a imprensa destacava o bom desempenho nesse jogo do goleiro Moreira. Fez grandes defesas, ajudou o Curitiba a trazer um pontinho para casa. Na segunda rodada, o Curitiba enfrenta o Grêmio no Couto Pereira. O Coxa vencia de virada, 2-1, gols de Tadei e Freitas. Mas no fim da partida, o árbitro arrumou uma falta perigosa para o Grêmio na entrada da área. Paulo Zidora deixou tudo igual, 2-2 foi o placar final. Na súmula, o árbitro citou que o dirigente curitibano Wilson Ribeiro de Andrade invadiu o campo para tirar satisfações com a arbitragem. Na terceira rodada, o Curitiba vai a São Januário enfrentar o Vasco, no Rio de Janeiro. E o artilheiro Freitas mostrou que não estava para brincadeira. O estádio de São Januário estava lotado na estreia do meia Carlos Alberto Pintinho, ex-Fluminense. Mas quem roubou a cena foi Freitas. O atacante do Curitiba surpreendeu o goleiro Leão com um chute forte da entrada da área. Freitas quase não jogou, era dúvida, e foi para o campo para definir a vitória de 1-0 e ainda ser escolhido o artilheiro do gol do Fantástico daquele domingo, 2 de março de 1980. Na quarta rodada, o Curitiba recebe a equipe do Maranhão Esporte Clube no Couto Pereira, talvez a equipe mais fraca da chave. Vitória do Coxa por 2-0, gols do Freitas e Escurinho. Na quinta rodada, o Curitiba vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo, na capital paulista. O São Paulo, com um dispositivo legal no contrato, impede a escalação do goleiro Moreira. Assim, o veterano goleiro Célio, aos 40 anos, entra em campo para defender o Coxa. Foi um jogo maluco, com marcação de vários gols. No final, o São Paulo ganhou por 5-3. O zagueiro Duílio, 2 vezes, e o outro zagueiro Eduardo marcaram os gols do Curitiba. Sexta rodada, o Curitiba recebe o Gama do Distrito Federal no Couto Pereira. Sai perdendo por 1-0, mas vira o jogo. Gols de Escurinho e Santos. Sétima rodada, o Coxa recebe o Nacional de Manaus no Couto. Em noite inspirada do artilheiro Freitas, o Coxa ganha fácil, 3-0. Penúltima rodada da primeira fase, o Curitiba vai até Recife enfrentar o Santa Cruz. Sofre um revés, perde por 2-1. Nesse momento, o goleiro Moreira é bem criticado, tanto pela torcida como pela imprensa. Última rodada, o Curitiba era o líder do grupo e recebe o América Carioca no Couto. O gol de Escurinho aos 30 minutos do segundo tempo dá a vitória por 1-0 para o Curitiba e garante o Curitiba na primeira colocação da chave. Na segunda fase são formadas chaves com 4 clubes cada. O Curitiba vai para o grupo K, junto com o Remo, a Desportiva do Espírito Santo e o Ferroviário do Ceará. Primeiro jogo, o Curitiba vai a Belém enfrentar o Remo e vence por 1-0, gol de Escurinho. Cruzado na frente, Escurinho entrou em cabeça, a bola vai entrar, é gol! Gol! Na rede, pelo lado de dentro, Escurinho, camisa número 9, pro fundo da meta do camisa 1, do time do Pará. Coxa bonito na parada, olha a marca do tempo.
quando eram decorridos 20 minutos do segundo tempo aqui em Belém do Pará, acima da expectativa. O Coxa lutando contra tudo e contra todos. Consegue a primeira fatura do jogo escuro. Escurinho de cabeça. Nasce a camisa dele. No segundo jogo, ainda fora de casa, o Curitiba vai ao Espírito Santo enfrentar a Desportiva, empata 0-0. Agora a terceira rodada, o Curitiba recebe o Ferroviário do Ceará no Couto Pereira. Uma avalanche de gols para cima dos cearenses. Freitas marca 3 vezes, Curinho marca 2 vezes e o Curitiba faz 7-1 neles. Quarto jogo, o Curitiba recebe o Remo no Couto. Vitória por 1-0 e Freitas, que vinha sendo chamado o artilheiro dos gols fantásticos, mais uma vez deixa sua marca. Luiz Freire cruzou da direita e Freitas, o artilheiro Freitas, completou de cabeça. Curitiba 1, Remo 0. A imprensa destacava o excelente momento vivido pelo atacante Freitas. E o jornal Tribuna do Paraná dava como manchete uma possível convocação de Freitas para a seleção brasileira. No último jogo da fase, com a classificação já definida, primeiro lugar do grupo garantido, mas o Coxa não quer nem saber. Azar da Desportiva do Espírito Santo. O Curitiba garantiu o primeiro lugar no grupo K, dando a maior goleada desse domingo. 7-1 na Desportiva, que estava uma negação. No primeiro do Curitiba, o Beck amorteceu a bola para o complemento de Claudinho. Depois da pausa para o gol da Desportiva, o Curitiba voltou a marcar. Quase todo o ataque tocou na bola, que acabou com Claudinho, que enfiou o pé. Curitiba 4-1. Fim da goleada. Wilson mandou para a área. Freitas passou pela bola, mas Jardel não. Curitiba 7, Desportiva 1. Mesmo assim, classificada a Desportiva. Assim, o Curitiba termina a segunda fase também na liderança do seu grupo. Após a classificação, o zagueiro Duílio se despede do Curitiba. Ele tem o seu passe vendido para a Portuguesa de Desportos. A gente conversou com o Duílio essa semana e ele deixou um recadinho aqui pra gente. Roda aí. Olá, meus amigos helênicos, meu amigo Guilherme, que faz parte dos helênicos. Alô, torcida Coxa Branca, a maior torcida do estado do Paraná. Muito orgulho de participar desse grupo, muito orgulho de participar dessa equipe e muito orgulho de ter feito parte da história do Curitiba Futebol Clube, junto com meu pai, que foi um dos maiores artilheiros. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e a torcida do Curitiba Futebol Clube. Continue acreditando, porque é o maior do Paraná, ainda vai dar muito orgulho a esse estado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, agora restam 16 equipes brigando pelo título de campeão brasileiro. E o Curitiba vai para o grupo P, ao lado do Corinthians, do Grêmio e do Botafogo do Rio. Somente o campeão do grupo avança para a fase semifinal do campeonato. Com o Couto Pereira superlotado, o Curitiba estreia na terceira fase contra o Corinthians. Com um belo gol de fora da área do Wilson Tadei, Jairão, velho conhecido da torcida do Curitiba, nem viu por onde a bola passou. Tadei experimentado ali, preparou, bateu pro gol! Assim o Coxa passa pelo Timão, 1-0. Segundo jogo da terceira fase, o Curitiba recebe o Botafogo no Couto Pereira. Parecia que o jogo se encaminhava para um 0-0. Paulo Sérgio, goleiro do Botafogo e da seleção brasileira, também fazia defesas impossíveis. Custou, mas o gol saiu, aos 45 do segundo tempo.
44 minutos é o tempo Bradesco. No placar do Mano Santa Visconde. 0 Curitiba, 0 Botafogo. O Curitiba insiste, corre, luta, vai pro ataque, tenta o gol. O árbitro trunca demais a partida. O público todo de pé. Mais de 42 mil pessoas esperando pelo gol que não saiu até agora. 44-20. Insiste o Curitiba. Levanta-se o público, bola com Gilson Paulino, cruzou pro gol. Subiu o René, cabeça na bola, solta pela intermediária. Insiste Almir, quarta firme, descarregando o Mendonça. Resposta pronta do Curitiba com o Taborda empurrando para Gilson Paulino, outra vez na ponta direita para o Luiz Freire, ele tentou tentar, acertou, o zagueiro vem se aproximando pela grande área, pediu, recebeu ali, Gardel, perigo, é um time com pinta de campeão, é o Coritiba que ganha o jogo. Os braços ficam erguidos aos céus, a esperança permaneceu, o público confiou, Gardel ajoelha-se no gramado, agradece a divindade, Gardel aos 45 minutos. O gol salvador de Gardel praticamente garantiu o Curitiba na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Curitiba vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, um empate servia. Aliás, só uma combinação muito ruim de resultados podia tirar a vaga do Curitiba. O Curitiba marca um gol com escurinho, mas o árbitro anula, marcando impedimento. Atenção, autorizado Gilson. Gardel, olha o escurinho. Gol, o árbitro já marcava o impedimento de escurinho. O bandeira das Gerais sinalizou. Depois disso, Moreira falha e o Grêmio faz 1-0. Tarcísio. Goleiro Moreira soltou. Gol! Não, Moreira não era assim, frangueiro. Era um goleiro que às vezes tomava assim, uns gols defensáveis. Mas em seguida começava a jogar pra caramba, pegar pra caramba, entendeu? Apesar da derrota por 1-0, quem faz a festa em Porto Alegre é a torcida do Coxa. Olha aí a torcida do Curitiba já festejando a classificação aqui no Estádio Olímpico. Mais uma vez o Curitiba termina em primeiro lugar no seu grupo. Agora, na fase semifinal, o Curitiba vai encarar o Flamengo de Zico, enquanto o Atlético Mineiro vai jogar contra o Internacional. Como o Flamengo, no geral, fez 2 pontos a mais que o Curitiba, ele tinha vantagem nessa semifinal, de fazer o segundo jogo no Maracanã e jogar por 2 empates. Primeiro jogo da semifinal, Curitiba recebe o Flamengo com 60 mil pessoas nas arquibancadas do Couto. Para o nosso azar, o Zico resolveu acabar com esse jogo. Com 2 gols dele, um em cada tempo, o Flamengo vence o Curitiba por 2-0. O Flamengo foi a Curitiba e não tomou conhecimento do Curitiba nem da torcida paranaense. Ganhou de 2-0 e pode perder no Rio domingo até por 2 gols de diferença que irá à final. Grande jogada de Júnior no primeiro gol. Tabelou com Zico, driblou um zagueiro e tocou para Zico colocar no cantinho, na saída do goleiro. Veja. Zico marcou também o segundo gol. Adílio livrou-se de um zagueiro e passou a Zico, que ajeitou e chutou forte de fora. Para piorar, nessa partida o Curitiba perde o zagueiro Taborda, com uma distensão muscular, e perde também o seu artilheiro Freitas, que sofreu um deslocamento na clavícula. Agora, resta o Curitiba ir ao Maracanã e tentar vencer o Flamengo por 3 gols de diferença. No primeiro tempo, o Curitiba surpreende o Maracanã lotado com 87 mil flamenguistas. Aos 20 minutos, Tadei faz 1-0 para o Curitiba. Não está sentindo dor na coxa, vamos examinar melhor lá no chão. É isso aí. Olha o ataque do Curitiba, a chegada ali do Vitor Tadei, o gol do Curitiba! O camisa número 10, Wilson Tadei.
Tadei aproveitando o cruzamento que veio da direita. A saída em falso do goleiro Raul. Aos 20 minutos, primeiro tempo de jogo. Aos 29 minutos, Aladim faz 2-0 para o Curitiba. Recebe de volta. Vai disputando a bola com o Andrade. Ainda Wilson Tadei, o autor do gol do Curitiba. Aí está Leonir. Abrindo o jogo na direita. O deslocamento de Escurinho. Bola passada para o Luiz Freire. Ele passa pelo Rondinelli. Na linha de fundo faz o cruzamento. A chegada do Aladim. Bateu de primeira. Gol! Curitiba! Aladim, camisa número 11. Batendo de pé esquerdo de chicotada no cruzamento de Luiz Freire. Aos 29 minutos. Primeiro tempo de jogo. Agora no placar de Maracanã, um resultado surpreendente. Mas uma série de falhas defensivas comprometem o jogo e o Flamengo chega a fazer 4-2. A jogada para a corrida do Anselmo. O bandeirinha dá como legal. Vai o Anselmo dividindo com o Moreira. Passa pelo Moreira. Vai chegar, pode sair o quarto gol do Flamengo. Ele bate, gol! Nos últimos minutos da partida, o Curitiba ia perdendo o jogo, perdendo a classificação para a final, mas não perdia a categoria. Cantando, está chegando a hora. Olha o cruzamento. Wilson Tadei ajeitando de calcanhar para Escurinho. Ele abre para Luiz Freire. Gol! Gol! Curitiba! Luiz Freire, camisa número 8. Aos 43 minutos. Segundo tempo de jogo. Agora no placar de Maracanã está escrito Flamengo 4, Curitiba 3. Esse gol marcado por Luiz Freire é para muitos um dos mais bonitos da história do Maracanã. E um dos mais bonitos da história do Curitiba. E foi escolhido no final de 1980 pelo programa Gols do Fantástico da Rede Globo como o gol mais bonito daquele ano. Essa semana a gente conversou com o Luiz Freire, autor desse golaço. Ele deixou um recadinho para a galera também. Olá, amigos e torcedores do Curitiba. Graças a vocês, o gol que eu fiz pelo Curitiba contra o Flamengo no Maracanã foi escolhido o melhor. Agradeço a todos e o Curitiba sempre morou e vai morar no meu coração. Realmente seria uma tarefa muito difícil passar pelo Flamengo naquele tempo. Eles tinham uma verdadeira máquina de jogar futebol. Além do mais, eles tinham o Zico. Talvez naquele momento fosse o melhor jogador do mundo. Inclusive, eles viriam ser o campeão brasileiro desse ano. E no ano seguinte, com esse mesmo time, eles ganhariam também a Libertadores e o Mundial. Ao Curitiba restou a certeza do dever cumprido. Em alguns momentos chegou a encantar o Brasil com belas vitórias, belos golaços. Para a torcida coxa branca talvez tenha ficado o gosto de quero mais.